agradecer o convite de... Eu devo, você quer ela? Agora, Eduardo. Vamos agora ver a operação aqui. Já é. Presidente, quero agradecer o convite, a presença da sua pessoa e todos os vereadores presentes aqui, agradecer também. E dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui para conversar sobre essa proposta de lei de operações interligadas. Uma fala de 40 minutos é pequena, né? Mas eu vou pedir licença aos senhores para, primeiramente, fazer algumas considerações iniciais, né, em relação ao projeto, né, de operação. Né? A primeira consideração que eu gostaria de fazer é a seguinte. Esse projeto, assim como o projeto de operações urbanas consorciadas do Rio, ele é objeto de um interesse grande do Executivo, como foi o projeto do Rio de Janeiro, com algumas finalidades específicas. Algumas finalidades específicas por conta do desenho do que é a operação urbana. Tá? Que é um instrumento muito sofisticado da cidade. Não é um instrumento simples, é um instrumento muito sofisticado, que no Brasil só teve aplicação em São Paulo e agora no Rio de Janeiro. E a aplicação em São Paulo foi completamente diferente do que está sendo no Rio de Janeiro, completamente diferente do que está sendo no Rio de Janeiro, e que é uma experiência, tanto em São Paulo, que tem mais ou menos, não tem 10 anos, porque o plano diretor de São Paulo, que agora está sendo revisto, é mais ou menos da mesma época da adaptação daqui de Niterói. Em São Paulo, eles fizeram um plano diretor novo em 2002. Aqui foi revisto para adaptar em 2002. Tanto que em São Paulo, agora, 2004. Tanto que em São Paulo, aqui foi só a inserção dos instrumentos. Exatamente. Em São Paulo não. Em São Paulo eles fizeram o plano diretor e agora eles estão revendo, já mandaram uma revisão. Então depois dessa revisão em São Paulo, que eles começaram especificamente a fazer as leis específicas de operação urbana em São Paulo, que foi da Água Branca, Água Espraiada, tal, que algumas tiveram um sucesso grande, outras são muito questionadas em São Paulo, sobretudo, não pela falta de captação de recursos, mas sobretudo hoje, o Movimento de Reforma Urbana de São Paulo critica as operações urbanas de São Paulo, porque elas são operações de captação de recursos em São Paulo, mas sem nenhuma vinculação a investimento de interesse social. Essa é a grande crítica de um grupo forte de reforma urbana de São Paulo, do que fazem parte, por exemplo, a Raquel Rodrigues, a Hermínia Maricato. O grupo que fez as operações urbanas de São Paulo, que começou, que foi feita na Fundação Pessoais de São Paulo, capitaneada pelo Paulo Sandroni, né, que é um grupo que eu faço parte do Lincoln. Ele defende com razão as operações de São Paulo e ele montou, no tempo do Luiz Aramburu, as operações urbanas. Ele diz, não, captamos muitos recursos, tá? Mas ele diz
que as definições das operações são muito exíguas no que diz respeito aos investimentos sociais. Né? Essa é a crítica, a grande crítica das operações urbanas de São Paulo. O que um aspecto importante que essa proposta legislativa menciona aqui, que é a captação de recursos, e fala sobre os outorgas onerosas aqui, eu quero deixar claro que hoje São Paulo tem 1,5 bilhão de reais em caixa, fruto dessas captações de mais-valias urbanas. Mas esse dinheiro não provém exclusivamente das operações urbanas de São Paulo, provém da outorga onerosa, da instituição da outorga onerosa em São Paulo inteira. Né? São Paulo, a outorga onerosa botou em caixa, na cidade de São Paulo, 1 bilhão de reais. As operações urbanas colocaram um pouco mais, mas hoje tem 500 mil. Né? E o detalhe principal é que quem controla a emissão, a colocação de CEPACs no mercado em São Paulo é o município de São Paulo. Eles não têm, como foi feito no Rio, uma empresa para se capitalizar com os CEPACs, e não foi, isso é muito importante. As CEPACs em São Paulo, a ideia das CEPACs é a venda do potencial construtivo, assim como a outorga onerosa, só que a diferença entre a outorga onerosa é que a outorga onerosa vai ser sendo feita por projeto. Né? Alguém quer licenciar um edifício, ela compra o potencial construtivo por projeto. A diferença em relação à questão dos CEPACs é que você, na operação urbana consorciada, você tem um estoque de potencial construtivo, que esse estoque ele é revertido em títulos, como uma empresa reverte o seu capital em ações. E reverte os títulos, e os títulos são os CEPACs. Esses CEPACs representam dinheiro público, recursos públicos, porque esses recursos, o potencial construtivo é o recurso público. O que foi feito no Rio de Janeiro? Quando a operação urbana ela é idealizada, a ideia é que, se você tem todo o estoque construtivo convertido em CEPAC, e você tem todo um planejamento de obras a serem feitas ao longo de 20 anos, a ideia original da concepção do Estatuto da Cidade é que, na medida em que você vai fazendo as obras previstas de requalificação do espaço urbano, é evidente que as áreas adjacentes, as áreas fruto, vão se valorizando. E na medida em que elas vão se valorizando, o valor do CEPAC vai se valorizando. Então, qual é a ideia? A ideia é que o município tem um estoque na mão, porque aí ele controla a colocação do potencial construtivo no mercado, e na medida em que ele vai fazendo as obras de qualificação, município, vai valorizando as CEPACs que estão no estoque dele. Essa que é a ideia. Por quê? Porque a ideia do Estatuto da Cidade é que o município capte as mais-valias urbanas que decorrem das obras e investimentos públicos que ele está fazendo. Então, se ele faz as obras de qualificação, evidentemente, o valor de edificar naquela área sobe, e o valor subindo, ele põe mais estoque no mercado, evidentemente, o valor vai subindo. Isso aconteceu em São Paulo. Por quê? Porque em Águas Praiadas, por exemplo, eles foram fazendo, fez a ponte, então foi valorizando, e evidentemente o que começou num valor de R$500, o valor da CEPAC, está em R$1.000.
no leilão, porque eles vão disputando na medida em que as obras públicas vão sendo feitas. Tá? Muito bem. O que foi feito no Rio de Janeiro? Foi feito no Rio de Janeiro, né? Foi feita a lei do Porto, e eu não vou entrar neste momento no que a lei do Porto, da operação urbana do Porto foi feita. Vou falar só na questão das CEPACs. Foi projetado quantos índices construtivos estavam se aumentando naquela área, né? E foi estimado mais ou menos, digamos, não estou aqui com os números, 2 milhões de CEPACs, né? Ou 1 milhão de metros quadrados de índices a serem vendidos. O governo atual, qual era o grande interesse do governo atual? O grande governo do governo não foi capitalizar a prefeitura na medida em que as obras foram sendo feitas. O que interessou ao governo, assim, quero este dinheiro todo para mim neste governo agora. Então, o que o governo fez? Ele, ao contrário de todas as operações urbanas em São Paulo, aprovou aquele montante de CEPACs, na lei, que eu não sei se essa lei aqui tem, tinha um valor de face do título do CEPAC, e o valor de face do título do CEPAC valia, a totalidade da venda valia 3 bilhões de reais. Então, foi a Comissão de Valores Imobiliários. A Comissão de Valores Imobiliários deu um parecer de 80 páginas, inclusive dizendo, colocando em risco e tal. E o que fez a Prefeitura? A Prefeitura, ao invés de ir fazendo leilões para a venda dos CEPACs na medida em que fosse programando as obras, ela passou todos os CEPACs para a SEDURP, que é a Companhia de Urbanização, e a SEDURP resolveu colocar no mercado para venda todos os CEPACs da operação urbana do Porto. Todos os CEPACs em lote único, em um único leilão. Mesmo que os terrenos na área do Porto pertencessem, e essa é uma pesquisa importante, quase 70% todos os terrenos são públicos. E a gente não sabe aqui em Niterói quantos terrenos são públicos. Pelo jeito, grande parte da área da UF é problemático ali, bastante problemático. Então, o que aconteceu? Áreas de marinha, UF, áreas portuárias, etc. Áreas de aterro, acréscimos de marinha. Tem, professor, tem um pressuposto de um acordo que foi especulado pela imprensa, mas não temos nenhuma informação, nem a ANER, nem nós, de que o governo do Estado doaria próprios estaduais na cidade de Niterói para servir de lastro aos papéis que seriam colocados. Nem a ANER tem conhecimento, foi vinculado no jornal, manifestação de próprios estaduais, mas não tem nenhum documento que não. Isso foi exatamente o que acontece no Rio de Janeiro. Ali na área portuária tem terreno do DOCAS, tem terreno da Caixa, tem terreno do INSS, tem terreno da rede ferroviária. Isso está sendo feito fruto de um acordo que não acaba mais e que as pessoas compram um terreno e ninguém sabe o que vai dar. E aqui em Niterói, o protocolo de intenção se assinado pelo governador no evento festivo, enfim, mas a gente não consegue nem a informação de quais são esses terrenos, porque é uma coisa que não é... E é uma questão fundamental para a operação. Então, aproveitando, professor, se queira atrapalhar o seu raciocínio, no Rio, o que a prefeitura usou para obter um parecer da CVM de garantia? A CVM analisa, a CVM analisava as operações de São Paulo, tá? E a do Rio, ela fez inúmeros condicionamentos
impressionante, inclusive alertando ao mercado a falta de garantia e alertando ao mercado a questão da falta de lastro mesmo, que a legislação desses 20 anos poderia mudar, compreendeu? Porque na medida que você vai vendendo aos poucos os CEPACs, se você não tem os índices, se você abaixa os índices, você não compra os CEPACs, você compra. E o que resultou disso? Resultou que a prefeitura, na hora em que foi fazer o leilão, ela já sabia que o mercado não ia comprar. Ela sabia tanto que o mercado não ia comprar, que entrou em acordo, e naquela época foi possível, porque ainda era Brasil que estava explodindo, entrou em acordo com a Caixa Econômica Federal, na época o prefeito Paz estava no início da sua relação de estabelecer as parcerias com o governo federal, e a Caixa Econômica Federal criou um fundo imobiliário com o dinheiro do FGTS e comprou todas as CEPACs do lote único do Porto. Com isso, todos, lote único. Com isso, não estava, porque no primeiro... Não está ganhando, porque o primeiro leilão mesmo, a Caixa Econômica está fazendo uma questão muito séria. Ela está vendendo CEPAC caso a caso. E o primeiro leilão que ela fez, ela só leilão mesmo que era para fazer, ela só vendeu 25% dos CEPACs. Nas áreas mais próximas ao mar. Nas áreas mais próximas ao mar. E ninguém sabe, é um risco que o mercado. Então, na verdade... Mais próximo à perimetral do Itacaí. Mais próximo, talvez, da perimetral, se vai cair, se vai vender atrás ou não, se o mercado vai responder. E a questão, eu vi um relatório, no penúltimo último relatório da Caixa Econômica, que a Caixa Econômica, o fundo imobiliário que comprou o CEPAC, ela está vendendo CEPACs através de um negócio de que ela está ficando com um futuro imóvel decorrente da venda da CEPACs. Ou seja... Vereadora, além da Caixa Econômica, tem outro signatário desse fundo? Não. Só a Caixa Econômica com dinheiro do Fundo de Garantia. Isso está tudo documentado. Só a pergunta, o primeiro leilão, quando a Caixa comprou, porque a Caixa vendeu, tem noção de quanto subiu? Não subiu, porque a Caixa Econômica vendeu efetivamente por um pouco mais do que ela comprou do valor de face. Mas ela está provavelmente com cerca de 80% ainda, ou mais de 85% dos CEPACs na mão dela. Não, mas esses 25% que ela vendeu, esse valor em relação ao... Foi, aumentou alguns 20%. Uma questão de ordem, eu queria uma questão de ordem. Eu acho que a sua palestra está exemplificando e dando uma posição dos erros do Rio de Janeiro. O conhecimento dos erros dele não vai facilitar em nada aos vereadores. Não, eu tenho muito medo de vocês adquirirem tanto conhecimento que a gente não vai fazer mas eu acho que a gente tem que ir direto ao seu assunto. Me desculpe, estão desviando. Só para aclarar. Não, eu estou querendo te ajudar. Estou fazendo uma introdução. Então, é uma introdução. Porque o que eu quero dizer que a operação urbana, o CEPAC, a operação urbana, é um instrumento de um plano urbanístico da operação urbana, no qual, e por isso ele é sofisticado, né, no qual você transforma potencial construtivo em títulos mobiliários negociáveis na Bolsa de Valores e fora da Bolsa de Valores e em circulação. Ou seja, num raciocínio grande, máximo, você pode ter hoje 2 ou 3 grandes investidores, um árabe, uma Odebrecht e um russo, que comprem todos os CEPACs do Porto do Maravilha. Isso significa dizer que eles vão controlar aquele território.
Isso é uma questão, do ponto de vista urbanístico, muito significativa. Perigoso. Por que eu estou falando isso? Primeiro, eu quero dizer que a operação urbana associada é um instrumento sofisticado e, em princípio, muito bom para uma cidade. Mas para ele ser implementado e para no final de 20 anos ele ser bom, é preciso que a lei que desenhe esse instrumento, ela seja uma lei detalhada, boa, precisa, com instrumentos de controle fechados, e não uma lei que foi feita no Rio de Janeiro, e que eu receio que esteja um pouco copiada aqui em Niterói, que é uma lei ampla, aberta, que diz basicamente isso, e a introdução da lei é importante. E diz o seguinte: o termo da lei é assim: autoriza o Poder Executivo a instituir a operação urbana consorciada na área central. Ele nem fala, institui a operação urbana consorciada. E é isso que essa lei faz. Ela define vaga e genericamente perímetro e gabaritos, e o resto, aprovada essa lei, os senhores vereadores estão dando uma carta absolutamente em branco para o Executivo vender o potencial construtivo desta área em leilão único provavelmente não vai ser mais a Caixa, mas a um grupo de consórcios, né, como foi feito o consórcio no Rio, os vários consórcios de empresas que estão com muito dinheiro, né, e que precisam comprar o potencial construtivo. Então, não é que Niterói não possa, não deva e não queira fazer uma operação urbana. O problema é como vai fazer essa operação urbana. Os cuidados que precisa ter feito essa operação urbana, porque senão estará se entregando uma riqueza enorme da área, digamos assim, mais potencialmente importante de Niterói, que é essa área central, né? Se entregando por um futuro que certamente o governo, e eu imagino que o Executivo, com toda boa intenção, nessa boa intenção, mas geralmente os executivos, eu acredito que o prefeito não, mas eu sou bom, eu sei o que eu vou fazer, eu tenho consciência do que eu vou fazer, né? Mas isso é sempre, né? Não pode ser uma pessoa, tem que ser um controle social. Então, essa lei é uma carta em branco a respeito disso. E vários aspectos dessa lei dizem isso. Eu passei os olhos. Aqui é uma introduçãozinha muito rapidinha da Lei Orgânica de Niterói. A Lei Orgânica de Niterói diz algumas coisas super interessantes que, veja bem, eu poderia estar falando aqui de que isso contraria a lei orgânica, de que contraria o Estatuto da Cidade, dizer, olha, se passar vai ter ação judicial, tchau. Pode ter ou pode não ter, mas isso não interessa, porque não interessa a Câmara aprovar uma lei que gere tantos conflitos, né? Que, na verdade, vai suscitar uma briga judicial, judicializar isso. O que interessa é que se os vereadores, por uma boa intenção do governo, não do governo, vão comprometer por 20 anos a cidade com uma operação urbana consorciada, que nós lermos a lei, a gente pode ter certeza, não tem plano. A lei não tem plano. Ela não tem plano. E a lei orgânica diz, de outras coisas muito simples. Nenhum empreendimento, obras ou serviços do município poderá ter início, essa lei orgânica de Niterói, sem prévia aprovação do plano respectivo, que conste viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para interesse comum.
Os senhores viram nessa lei algum estudo econômico de viabilidade, de colocar no mercado, de custo das obras, de prospecção? Não tem estudo econômico de quanto que vai entrar, como que vai entrar essa obra. Não cumpre a viabilidade do empreendimento. Os pormenores de execução, não tem nenhum plano de execução, quanto mais os pormenores de execução. Como vão ser feitos, com que dinheiro, com que prazo, com que fiscalização, os recursos. Não tem nenhuma menção dos custos do recurso, inclusive para inclusão obrigatória na lei orçamentária. Os prazos de seu início e conclusão, acompanhados da justificação, e etc, etc, etc. E fala sobre o regime de concessões e permissões de serviços públicos em caráter especial, né, dizendo que o programa tem que ter programa de metas, atendimento à melhoria, promoção do desenvolvimento. Por que eu estou falando dos serviços públicos? Pode passar. Porque essa lei, ela prevê a mesma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. Que São Paulo resistiu ou está resistindo lá no bairro da Luz. O Rio de Janeiro vendeu as CEPACs e aí depois fez uma licitação que está prevista aqui nessa lei, porque a lei é curtinha, mas ela é fogo, viu? No artigo 27, não, no artigo 27 não, no artigo 29, e no anterior também, dizendo que o município, a prefeitura, da 27 fala também, poderá fazer convênios, contratos, outros instrumentos com todos os entes da federação e que poderá fazer, pela lei 11.379, né, licitação para fazer a concessão da área à empresa vencedora do consórcio. Então, o que fez no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, ela fez a mesma coisa que está previsto aqui. Ela criou a SEDURP. A SEDURP licitou uma empresa... A SEDURP também é uma sociedade de economia? Igualzinho. Capitalizou a SEDURP com as CEPACs, com dinheiro da Caixa Econômica. Então, a SEDURP pegou os 3 bilhões e botou na capitalização da empresa Sociedade de Economia Mista. A SEDURP licitou um consórcio. E a licitação do consórcio era para licitar, para executar toda e qualquer obra no porto. E a manutenção dos serviços públicos no porto. E quem ganhou a licitação? A empresa Porto Mais, que é composta pelo Odebrecht, Andrade Gutierrez e a OAS. Então, por 20 anos, esse consórcio das empreiteiras, elas vão receber esses 3 bilhões de reais diretamente para o consórcio, ninguém mais. Porque já está consorciado e licitado. Então, não vão entrar empresas pequenas e mais, são elas que pegam o dinheiro da empresa e pagam luz, limpeza urbana, lixo. Aquela área hoje é administrada pelo consórcio privado Porto Mais. Tem a segurança, câmara de filmagem e as obras são todas executadas. Tanto que a obra de pesquisa arqueológica no Porto do Rio, que eles enterraram todos os grafistas que tem lá, são contratados pela Odebrecht, pelo consórcio Porto Mais, não pela SEDURP. A SEDURP só fiscaliza. Tanto que estava sendo feita pelo Museu Nacional, pela professora do Museu Nacional de São Paulo, ela estava achando muito da pesquisa arqueológica,
E aí eles resolveram fazer uma contratação com outras pessoas de fora, de Goiás, para continuar essa é a minha interpretação, mas eu acompanhei isso. Então, essa lei prevê isso, para cá, prevê e dá autorização. Passada essa lei, a Câmara Municipal de Niterói estará abrindo mão, né, de fazer qualquer coisa na hora, porque eu não tenho nenhuma dúvida que o modelo é esse, porque senão eles não estariam criando essa empresa de sociedade de economia mista, que será capitalizada com dinheiro dos recursos, tá? E não estaria prevendo a PPP para executar e com serviços públicos, quando a lei orgânica do município de Niterói diz que para os serviços públicos tem que ter toda uma regra de concessão. Agora, pergunto, a lei estabelece como vão ser os serviços públicos nessa área da operação urbana? Nada. Nada. A lei, e eu ouvi aqui na exposição que houve, que Niterói aqui no centro tem um grande problema de mobilidade. Pergunto aos senhores vereadores, onde está o plano de mobilidade que esse dinheiro da operação urbana vai resolver? Não tem plano de mobilidade, não tem nenhuma menção, por exemplo, a colaborar para botar eventual metrô. Não sei se é possível ou não é possível. O Niterói quer um metrô que passe por aqui, vá para São Gonçalo, vá para Ingá, vá para o interior. Por quê? Vá para São Francisco. Vai ter ou não vai ter metrô? Então, a intenção pode ser boa, mas a lei, e a gente vai passar, pode passar por isso. Não, então, o novo projeto, bem naquela lei tem aí, novo projeto, ela apresenta diretrizes genéricas. Se os senhores tiverem na mão o projeto, no artigo 3, e é interessante, ele vem com aquilo que todos os legisladores que não querem dizer, e eu falo isso muito à vontade porque eu fui legisladora também, né? Ele diz assim, são diretrizes. A diretriz uma diretriz a promoção de investimentos, diretriz C, promoção de investimentos em infraestrutura urbana. Sim, promoção de investimentos em infraestrutura urbana, mas quais? O que vai se fazer? É uma diretriz, o atendimento das diretrizes do Plano Municipal de Acessibilidade. Como é que vai realizar isso com esse dinheiro? Estimula a implantação dos corredores ecológicos. Vai estimular quais são os corredores, onde vão ser implantados, como é que vai ser, vai ter urbanização na rua, incentivo, aí vai. Tudo isso, tudo diretrizes, promoção do adequado aproveitamento dos vazios urbanos e terrenos subutilizados. Promoção. Como é que vai se dar isso? Então, a lei, ela vai indo e diz o seguinte, 2, planos. O plano do programa base, ele diz, no primeiro artigo, a partir do parágrafo 7, do artigo 7, o plano e o programa base de ocupação da área central os senhores podem ver aí, é única e exclusivamente, não é um plano, é única e exclusivamente referência à mudança de gabarito, coeficiente básico e forma de implantar
a edificação no lote. Como é que vai ser o afastamento, como é que não vai ser o afastamento. Você está interrompendo meu todo. Eu pedi para você levantar a secretária, nós estamos em sessão agora. Ah, desculpa. Vai ter que tentar. Tá, eu vou terminar em 10 minutos. Tá? Não, vai ser possível. Então, logo em seguida, vem definições. O que é lâmina, o que é pavimento de cobertura, que são setores, que é o nada. Não pode uma lei de operação urbana tão complexa encher o texto da lei com definição de que é gabarito de lâmina, gabarito de embasamento. Para que isso? Tá? E aí, depois, vem dizendo, aí dá algumas definições. Por exemplo, como, por exemplo, as novas edificações ficam dispensadas da exigência de taxa de impermeabilização, atendendo às seguintes condições. Aí vão enfiando algumas coisas como dispensar de taxa de impermeabilização. Uma questão importante que eles mencionam aqui, e que é temerário, dizendo o seguinte: o coeficiente de aproveitamento mínimo em toda a área será de 0,5, quando o coeficiente básico é 1. E no caso de descumprimento do coeficiente, o imóvel será considerado subutilizado, devendo ser observado o artigo 10 do plano diretor. Isso é uma temeridade. Por quê? Porque, digamos, numa dessas figuras que o Wagner mostrou, você tem uma casa tombada com um terreno grande cheio de mangueiros. Não sei se tem, mas deve ter. Tá? Se essa casa ocupa, é uma área preservada e ocupa menos de 0,5 que pode ser, o terreno pode ter 1.000 metros e a casa ter 100 metros quadrados, vendo nessa lei aqui, ela é considerada subutilizada. Isso eu quero mostrar, não um pontinho ou outro que deve ser mostrado. Isso mostra o pouco cuidado com que foi feito essas determinações para efeito de um diagnóstico da área, para botar uma coisa dessa na lei, que vai penalizar exatamente eventuais edificações que tenham baixo índice de aproveitamento, mas que sejam necessárias para a preservação do patrimônio, que sejam para a preservação das áreas verdes, etc, etc, etc. Porque não foi feito o diagnóstico. E para se fazer um plano de operação urbana na cidade, é preciso um diagnóstico detalhado da área, para saber depois o que você vai ocupar, como é que você vai ocupar, para fazer a interseção e a mudança de índices da área. Tá? Para poder operar durante 20 anos urbanisticamente a área e não transformar a lei de operação urbana numa simples captação monumentânea financeira, vendendo os índices construtivos da cidade de Niterói para capitalizar a prefeitura. Ou capitalizar ela, fazer algumas obras que não estão programadas, tá? Mas que vai ser feito a critério exclusivo da deliberação da empresa e do prefeito, porque uma vez criada a empresa não precisa ter orçamento detalhado que passe na Câmara Municipal. Os senhores estarão abrindo mão de decidir sobre as obras que serão feitas com esse dinheiro da capitalização. É um cheque em branco de 20 anos. O cheque em branco de 20 anos, para qualquer que seja. O prefeito evidentemente, vai ter 4 anos e mais 4. Então, até lá, ele pode ter gastado o dinheiro todo, evidentemente, porque o dinheiro lá do Rio é 3 bilhões que já estão em caixa. Deixa eu só mencionar uma coisa muito importante. A lei de operação urbana, que eu não tenho tempo de falar, mas seria interessante os senhores verem no Estatuto da Cidade, mas só para mostrar
absolutamente nenhuma intenção e nenhuma atenção à questão social que deveria ser um ponto central dessa lei de operação urbana. Porque, afinal de contas, as pessoas, pelo menos nós em discursos, dizemos o quê? Que nós queremos dinheiro para melhorar a qualidade de vida daqueles que não têm. Então, se está se fazendo uma operação urbana, é para quê? Para melhorar a situação das pessoas que não têm qualidade de vida, pelo menos aqui na área central. Única referência a isso está no artigo 10, que é absolutamente vago genérico, que diz o seguinte: o poder público, quer dizer, a prefeitura e a empresa, e o consórcio que vai ganhar a licitação, os senhores podem até fazer uma aposta de quem vai compor esse consórcio da licitação. O poder público desenvolverá um programa, que evidentemente também os senhores não vão palpitar, porque já está autorizado, aqui a lei autoriza o Poder Executivo. O Poder Público desenvolverá um programa que garanta o atendimento à população de baixa renda, atingida pelas intervenções urbanísticas previstas nessa lei, em conjunto com outros órgãos estaduais e municipais. Então está prevendo que a população vai ser atingida e que o programa para atender essa população vai ser feito ainda, quiçá um dia com que dinheiro. Professor, se me permite, pior ainda, não fala que o dinheiro adquirido com a venda de CEPAC vai ter que ser utilizado. Não tem nenhuma indicação. Pelo contrário, deixa entender que não será, porque fala em parceria com o governo estadual e federal. Aí diz o seguinte: cabe ao poder público realizar melhoramentos com a implantação de infraestrutura de acesso aos serviços públicos de ornamentação nas seguintes áreas de experiência especial: Morro do Estado, Morro do Arroz e Chácara e do Sabão. Está previsto alguma coisa disso? Não. Diz que vai fazer um programa para atender e só essas três áreas. E só essa parte da população. E não está especificado nada, é vago genérico. Então, se nenhum tostão dessa operação for destinado nem a isso, porque não está previsto os serviços básicos que vão ser aplicados, os senhores serão responsáveis por isso, porque estarão aprovando uma lei sem nenhuma amarração, zero, a anti-amarração a qualquer investimento para a população de baixa renda, melhoria de transporte, melhoria de habitação, obrigação de habitação social na área central, conservação do patrimônio, qualidade de vida. Não existe nenhuma previsão para isso. A única previsão vaga genérica é pavimentação de rua para melhorar um pouquinho. É um absurdo total, porque isso não custa nada. Isso a prefeitura faz com o orçamento. Então, vou terminar. Então, eu queria só fazer um comentário. Um comentário sobre a contratação, está no artigo 13, parágrafo único da licitação para o consórcio, e eu queria fazer um comentário dizendo que na última vez que eu estive aqui, eu disse que, evidentemente, a lei, no futuro, daqui a 2, 3 anos, ou 5 anos, quando forem vendidos todos os CEPACs negociados ou não forem, se poderia emitir mais CEPACs e aumentar os gabaritos e para se emitir mais CEPACs. E o procurador comentou dizendo que a lei disse o seguinte, que tem o artigo parágrafo 6, efetivamente aqui, dizendo que fica vedada a emissão de mais CEPACs, aumento de gabarito, tal. Eu gostaria de dizer que essa resposta é uma resposta que não corresponde à verdade, porque evidentemente todos nós sabemos que uma lei revoga a outra. Basta, no futuro, ter uma outra lei que autoriza a emissão de mais CEPACs, na mesma área, que evidentemente
não garante absolutamente nada. Então, no espaço de tempo que me foi designado, né, eu posso, me proponho a fazer, junto à Câmara e ao Daniel, se quiserem, as análises por escrito e respondendo algumas perguntas para mandar para cá. Eu gostaria que ficasse como conclusão o seguinte: não sou contra a operação urbana consorciada. É um excelente instrumento de captura de mais-valias urbanas, mas é um instrumento muito sofisticado. E existe uma pressão enorme no Brasil hoje das grandes empresas empreiteiras, não de realizar obras, mas se comprometer e dizer o seguinte: nós somos a empresa do consórcio que vamos permanecer em Niterói para os próximos 20 anos. E depois que feita a licitação de parceria público-privada com esse prazo, para revogar, o município de Niterói tem que pagar com uma enorme indenização por rescisão contratual. Então, eu não sei quem fez essa lei, mas é muito estranho no Brasil que todas essas parcerias que estão sendo feitas, desde operações urbanas, sobretudo aqui no Rio, no estado do Rio, não em São Paulo, porque não foi feito consórcios em São Paulo. A prefeitura administra e ela vai botando os CEPACs e as obras vão sendo licitadas a cada obra com plano de obras que estão lá. Ao contrário de você contratar um consórcio para tudo e mais alguma coisa. Então, a conclusão é um bom instrumento. É um instrumento sofisticado, mas por isso mesmo, muito perigoso. Então, a ideia é que não é que não faça, mas, por favor, senhores diretores, façam bem. Deem um exemplo aqui em Niterói. Não cedam à pressão do suposto conhecimento de que isso será fantástico, maravilhoso, porque os países estrangeiros fizeram. Fizeram completamente diferente. Barcelona não teve operação urbana. Porto Madeiro é um pedacinho lá do Porto Madeiro. É completamente diferente. Não é isso, né? Então, fazer essa operação é muito bom, mas estudem essa operação. Tenham controle. A lei que vocês farão é que vão efetivamente garantir a qualidade de vida e uma mudança de um urbanismo aqui em Niterói que a cidade merece. Então, é isso que eu gostaria de deixar no seminário. Gostaria de botar a palavra da